Olá! Hoje a gente mergulha numa mudança bem grande aqui no Brasil, viu? A atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. O ponto-chave agora é a obrigação de olhar para os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Exato. A gente está com uma análise detalhada dessa mudança legal, que tem um prazo aí, maio de 2025, para estar tudo implementado. Nossa ideia aqui é entender o que isso significa de verdade, né? Para as empresas e para os trabalhadores. E para começar, olha só esse dado na nossa fonte. É de cair o queixo. Em 2023, 37% dos afastamentos do trabalho foram por transtornos mentais 37%. É muita coisa. e gerou um custo estimado de mais de 15 bilhões de reais. É, pesado, né? Mostra que algo precisava mesmo mudar. Com certeza. E essa revisão da NR1 agora de 2024, ela faz justamente isso. Ela coloca a saúde mental assim como um eixo central da segurança do trabalho. O próprio texto da norma, lá no artigo 1.8.1, define o que são esses riscos psicossociais, né? São aqueles fatores ligados à organização, à gestão do trabalho, que podem prejudicar a saúde física, mental ou até social do trabalhador. Entendi. E isso, olha, coloca o Brasil mais alinhado com normas internacionais, tipo a ISO 45003. Reconhece que cuidar da mente é segurança também. Tá, faz todo sentido. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que se identifica ou gerencia algo que parece, bom, menos tangível, comparado, sei lá, a uma máquina sem proteção, que é um risco físico óbvio? Como medir estresse crônico, carga emocional? Ótima pergunta. É aí que entra o guia técnico do Ministério do Trabalho e Emprego, sabe? Ele é baseado nessa ISO 45003 e dá um caminho. Para identificar, a sugestão é usar ferramentas como a matriz de riscos psicossociais, a tal da MRP. MRP? Isso. Ela ajuda a visualizar onde estão os pontos quentes de estresse na empresa, cruzando a chance de algo dar errado com o impacto disso. E também questionários validados, né, como o COPSOC 3 ou o JCQ. Ah, esses questionários mais conhecidos. Exato. Eles medem coisas como autonomia, apoio dos colegas, aquela relação entre demanda e controle que a pessoa tem sobre o trabalho. Certo. Então, primeiro a gente mapeia esses pontos de pressão com a MRP, com os questionários, e depois, o que fazer com esse diagnóstico? Como vir ação? Aí vem a análise para priorizar, né? Ver o que é mais crítico. E depois o controle. A norma segue uma hierarquia bem clara. Primeiro, tentar eliminar o risco na fonte. Como assim, eliminar na fonte? Talvez redesenhar uma tarefa que é muito desgastante, ou ajustar um processo para reduzir a pressão excessiva. Se não der para eliminar, aí se busca reduzir o risco, com controles administrativos, tipo políticas claras contra assédio, ajuste de jornada, essas coisas. Entendi. E por último, medidas de apoio mais individuais, como treinamentos para gerenciar o estresse. A fonte até cita um exemplo interessante, uma empresa de telecomunicações. Ah, é? O que eles fizeram? Implementaram pausas regulares e revisaram as metas, coisas na organização do trabalho mesmo, e conseguiram reduzir os incidentes em 42%. Mostra que funciona, né? Uau, 42%. Um resultado expressivo. E para saber se essas ações estão mesmo funcionando ao longo do tempo? Monitoramento contínuo. É fundamental. Dá para acompanhar indicadores específicos, tipo um índice de bem-estar, o IWB, ou a taxa de incidentes psicossociais, a TIP, para ver se as mudanças estão surtindo efeito. Parece uma estrutura bem robusta, né? Mas a gente sabe que, na prática, o que muitas vezes faz a diferença é a fiscalização. O que acontece, então, a partir de maio de 2025, se uma empresa não seguir isso tudo? Vai ter consequência? Com certeza, as obrigações ficam bem claras. As empresas vão precisar ter um laudo técnico de riscos psicossociais, o LTRP, sempre atualizado, e precisam registrar as ações de controle que foram implementadas. Não basta fazer, tem que documentar. E a fiscalização, como ela vai verificar isso? Só papel? Não só, pode ir além dos documentos, sim. Podem aplicar questionários como o MBI, aquele famoso para medir burnout, numa amostra de trabalhadores. Ou até usar ferramentas de análise de redes organizacionais, a ONA. São softwares que mapeiam as interações e podem achar focos de conflito ou sobrecarga. Tecnologia ajudando aí. E se a empresa for pega em não conformidade? Aí vem a multa, e não é baixa, viu? Pode variar de uns 3.200 até mais de 326 mil reais.
Nossa, mais de 300 mil? Depende do tamanho da empresa, da gravidade e pode aumentar se for reincidente. Pesado. Fica claro que não é só uma sugestão, é para valer mesmo. E tem mais um ponto importante. Além da multa administrativa, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, já tem jurisprudência. Já responsabilizou empresas por danos morais coletivos por se omitirem na gestão desses riscos. Então, o buraco é mais embaixo. Entendi. Então, resumindo bem, o grande recado dessa mudança na NR1 é: saúde mental agora é item de segurança obrigatório, ponto. Tão sério quanto evitar um acidente com uma máquina. Não é mais um plus, um benefício extra. Exatamente. Deixou de ser só um programa de bem-estar isolado. Agora faz parte do núcleo da segurança do trabalho. E o que eu acho fascinante nisso tudo é que vai além de só evitar multa ou processo, sabe? As empresas que abraçarem isso de forma proativa, que realmente gerenciarem esses riscos, elas podem ganhar muito. Ganhar como? Maior produtividade, sabe? Gente mais engajada, menos afastamento, maior capacidade de atrair e reter talentos que hoje valorizam muito isso, e a própria reputação da empresa melhora. A gente vê aí uma convergência bem interessante entre engenharia de segurança, psicologia organizacional e o direito do trabalho. Tudo junto. Verdade. E isso, claro, nos deixa com uma questão para o futuro, né? Pensando nessa aceleração da digitalização, trabalho híbrido, remoto se consolidando. Como será que a própria natureza desses riscos psicossociais vai mudar? E como as formas de avaliar e controlar vão precisar evoluir para dar conta dessas novas dinâmicas e tecnologias que estão aí moldando o trabalho hoje? Fica a reflexão. Bom, continuando nossa conversa sobre a NR1, vamos mergulhar agora na aplicação dela, assim, especificamente para professores, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior. A ideia é entender como essa norma que foi atualizada recentemente busca criar ambientes de ensino mais seguros, mais saudáveis. E o ponto central, me parece, é esse foco novo nos riscos psicossociais. Sim, é uma mudança bem importante. A NR1, que é a base, para segurança e saúde no trabalho no Brasil, agora olha de frente para as particularidades, para a complexidade do dia a dia dos professores. E o que mais chama a atenção para mim, pelo menos, é essa exigência nova para as instituições de ensino, escolas, universidades, de gerenciar não só aqueles riscos físicos mais óbvios, mas também esses fatores psicossociais. A gente está falando de quê? Estresse crônico, o risco de assédio, sobrecarga mesmo de trabalho, aquela sensação de falta de apoio. Como que essa mudança na prática aborda essas preocupações que a gente ouve tanto dos professores há tanto tempo? Então, aí que está um ponto-chave. A obrigatoriedade de incluir esses riscos os psicossociais lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Cada escola, cada faculdade tem que ter o seu PGR, que é o mapa dos riscos, né? E agora esses riscos psicossociais têm que estar lá. Não é mais se quiser, virou regra. Isso força, sabe? Força as instituições a mapear, a avaliar e, o mais importante, a tentar controlar esses fatores que a gente sabe que minam a saúde mental dos professores. E, além disso, a norma reforça muito o direito à informação e, olha que crucial, a necessidade da participação dos próprios professores nesse processo todo. Faz todo sentido. Participação é chave. Mas as fontes que a gente analisou também mostram os desafios práticos, né? Não é tão simples assim. Muitas escolas, principalmente as públicas ou as menores, parece que esbarram em dificuldades concretas. Falta estrutura, às vezes não tem nem equipe de saúde do trabalhador, falta verba para implementar programas de apoio psicológico ou até para fazer adaptações ergonômicas básicas, tipo uma cadeira melhor, uma mesa na altura certa. Exato. E ainda tem a questão da carga horária, né? Muitos professores acumulando cargos, aquela jornada dupla, tripla, isso complica tudo. Com certeza. Sem falar numa certa barreira cultural, parece, para discutir saúde mental abertamente no trabalho. Pois é. E se a gente conecta esses desafios com o quadro geral, a gente vê o impacto direto na saúde do pessoal da educação. Os materiais que vimos falam num aumento preocupante dos afastamentos por transtornos mentais. Burnout, ansiedade, depressão, os nomes são conhecidos. E isso sem contar os problemas mais físicos, né? Músculos esqueléticos, dor nas costas, problema no ombro, muitas vezes por causa de mobiliário ruim ou horas na mesma posição.
O próprio ambiente físico da escola às vezes não ajuda. Muito barulho, né? Junta isso com a demanda emocional altíssima da profissão, a falta de reconhecimento que pesa muito e a pressão constante por resultado. Vira um caldo que desgasta demais física e mentalmente. É um cenário bem complexo mesmo. Mas apesar desses obstáculos todos, a gente viu também que a aplicação correta da NR1 pode trazer melhorias reais, né? As fontes dão exemplos interessantes. Programas de apoio psicológico bem estruturados, iniciativas para tentar flexibilizar um pouco as jornadas, ajustes ergonômicos nos locais de trabalho, até coisas como rodas de conversa para criar um espaço seguro para compartilhar e capacitações focadas no bem-estar. Sim, sim. São medidas que parecem poder, de fato, diminuir o adoecimento e talvez até melhorar a satisfação com o trabalho. Sem dúvida. E um ponto fundamental para isso dar certo é o envolvimento real dos professores. Não adianta vir de cima para baixo só. Quando eles participam, ativamente mesmo, na hora de identificar os problemas e pensar nas soluções, isso não só melhora a qualidade das ações, mas também fortalece aquele sentimento de pertencer àquele lugar, sabe? Ajuda a criar uma cultura de cuidado dentro da instituição, uma gestão que é transparente, que está comprometida com a saúde do trabalhador. Isso beneficia diretamente os professores e, claro, melhora a imagem da escola, o clima fica melhor. Mas veja bem, a efetividade depende dessa combinação. Gestão engajada, professores participando e, idealmente, políticas públicas dando suporte também. Entendi. Então, para a gente amarrar a análise desse material, a atualização da NR1 parece ser um avanço normativo importante. É um reconhecimento oficial desses desafios enormes da saúde dos professores e dá um caminho, um framework, para lidar com isso de forma mais organizada. Exato. E fica então talvez uma questão para a gente pensar, né? Diante de todas essas dificuldades que a gente falou, falta de recurso, barreiras culturais, qual seria se o primeiro passo, talvez mais realista, mas que já tivesse um impacto grande, que uma escola ou uma universidade poderia dar, sei lá, amanhã mesmo, para começar a incorporar de verdade o espírito da NR1 pensando na saúde psicossocial dos seus professores? Fica essa reflexão.